por ele, logo agora aí, vê logo como é que está esse negócio aí. Muito bem. Meus queridos, a presidente da SAF pede para avisar que a plenária ficou para o dia 14. Então, o nosso segundo domingo. E também será o nosso domingo de Santa Ceia, que é o próximo domingo. No próximo domingo à noite também estará acontecendo o aniversário da congregação presbiteriana em Algodões, que é a nossa congregação. Havia saído a informação inicial que seria dia 13, mas ontem o seu Manuel estava falando que eles organizaram para ser no dia 14. Então, se os irmãos puderem organizar para estar presente lá, para dar um apoio àquela congregação, àqueles irmãos, então seria interessante a gente ver essa possibilidade para dia 14 a gente estar lá. Eu sei que vai chegar o convite, mas eu já quero adiantar para os irmãos se organizarem, porque vai caminhando para o final do ano, aparece tanta programação que é muito comum chocar algumas datas. Então, dia 23, 24 e 25 de novembro, vai acontecer o aniversário da congregação de São Gabriel. Dia 23, eles vão comemorar em Baixão dos Honorados. E segundo Pablo e Wesley, eles querem fazer em praça pública, por quê? Porque graças a Deus eles têm feito um mover especial ali em Baixão dos Honorados, muitas famílias se convertendo, e vai ter batismo infantil e batismo de adultos para público e profissão de fé. Então, uma etapa do aniversário vai ser lá em Baixão dos Honorados para acontecer batismo infantil, batismo de adulto e público e profissão de fé. No sábado e no domingo vai ser em São Gabriel. E no domingo vai acontecer uma segunda etapa daqueles que vão apenas publicar a sua fé na congregação em São Gabriel. Então, se os irmãos também puderem se organizar para em um desses 2 dias, desses 3 dias estarem lá, seria muito interessante. Seria mais interessante se vocês pudessem fazer um esforço para estar na sexta, uma vez que vai ser em Baixão dos Honorados, é um lugar em que muitas famílias se convertiram, mas ainda é muito difícil a pregação do Evangelho, por conta do envolvimento com o catolicismo e também com outras, não sei se eu posso dizer religião, que tem lá, que as pessoas são devotas. Então, aqueles que são crentes lá, eles sofrem muitas pressões. Então, seria interessante a gente estar lá, principalmente para dar um apoio à liderança da igreja de São Gabriel, que é Pablo e o nosso irmão Wesley. Já foi dito pelo presbítero Márcio Araújo, que está conosco o presbítero Leones, e ele estava chegando, se eu não me engano, na sexta-feira, não foi isso? Chegou quarta-feira, então nem todo mundo sabia, alguns não puderam ver ainda. Então, como ele passou muito tempo fora, eu queria ceder a oportunidade ao presbítero para ele fazer uma saudação à igreja. De repente ele quiser comunicar a todos de uma vez só, o irmão sinta-se com oportunidade nesse momento. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu sempre gosto de citar aquele versículo do Salmo 100, né? Alegrei-me quando dissemos, vamos à casa do Senhor, né? E aqui é uma alegria nessa manhã poder estar na casa do Senhor, juntamente com meus irmãos, né? A igreja do Senhor, a igreja zelosa, a igreja que demonstra verdadeiro amor. Por isso estou alegre, estou feliz de estar nessa manhã junto com os irmãos. E dizer que esses dias, para mim, fora, foi de muita saudade, né, da igreja, né, e também uma aprendizagem lá fora, né, porque quando a gente sai, a gente vê o que a gente tem, o que a gente deve valorizar, né, a gente tem muita experiência, né, então os nossos dias também lá tem uns dias de luta, né, tem passado muita luta, muita dificuldade, mas a palavra do Senhor, perto está o Senhor dos que eu temo, que eu busco, né? É um coração aquebrantado. E houve dias lá que a gente estava num aperto tão grande, né? E eu fui na minha carteira procurar algo e não tinha, né? Na minha esposa também não, né? E naquele momento eu fiquei pensando, eu digo, Deus, como a gente pode fazer, né? Não demorou 10 minutos, o telefone tocou. O presbítero João Carlos falou, meu irmão, como é que está aí? Eu digo, meu irmão, nós estamos aqui na luta. Aí ele disse, pois, nós estamos preparando algo para você aqui, para mandar. Eu digo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então, quero dizer, irmãos, que aquele que tem enfrentado por luta, passado dificuldade,
A Bíblia diz que a gente devemos descansar no Senhor e também depender dEle, né? Eu sempre digo, eu gosto muito do Salmo 23, cito ele, porque ele é um salmo que me acompanha. Eu digo, é o meu salmo do café da manhã, do almoço e da janta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quero dizer, quem tem o Senhor como seu pastor, Ele cuida da gente. E é bom que a gente saia fora no deserto e presenciar o zelo e o cuidado de Deus para aqueles que esperam nele e confiam. Amém? Deus esteja assim abençoando a todos. É uma alegria estar com os irmãos, viu? Deus abençoe a todos. Amém. Deus continue abençoando, meus queridos. Reverendo Clóvis não está conosco porque ele precisou ir até a sua cidade para exercer o seu dever e direito de cidadania através do voto. Então, essa é a razão pela qual o Reverendo Clóvis não está conosco. Quero conversar um pouco com vocês na manhã de hoje, com base no texto de Marcos 1, capítulo 35. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso de número 35. Quero convidá-los, mesmo assentados, para que façamos essa leitura em uma só voz. 1, 2, 3, diz: Obrigado pela vontade de ler, mas era só 35 meses. Mas não tem nenhum problema não, viu? Não é pecado não, ler o versículo a mais. Vamos repetir mais uma vez o versículo 35, por gentileza? 1, 2, 3, valendo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Agradecemos-te, ó Deus, pelo privilégio de estar em tua casa e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos para cantar, para orarmos, para lermos a tua palavra juntos, em comunhão, em atitude de louvor e adoração ao Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estar diante da tua palavra, para podermos meditar nela e tirar algumas lições importantes e necessárias para a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa foi uma das bem-aventuranças já estudadas por nós esse ano nos pequenos grupos, às terças-feiras. Se não me falha a memória, na mesma semana que nós estudamos essa lição, o presbítero Paulo Vinícius, conduzindo a reunião de oração pela manhã, ele trabalhou esse texto, fazendo paralelo com alguns outros textos da Sagrada Escritura, e ali ele apresentava a necessidade da gente ter essa sede, esse desejo pela vontade de Deus, pela presença de Deus, pelas coisas de Deus. E enquanto ele pregava, ele fazia aquela devocional naquela manhã, a gente percebia que era alguém que entendia essa necessidade de ter fome e sede de justiça, da presença de Deus, das coisas de Deus, de tudo aquilo que se diz respeito ao reino de Deus. E eu tenho um livro, que inclusive depois se alguém quiser emprestado, eu empresto para você, a gente fazendo um compromisso de você lê-lo em 30 dias, é um livro chamado Oração do Dever ao Prazer. E esse livro, o autor trata umas questões muito interessantes, porque ele vai trabalhar a ideia de que a oração, além de ser um dever nosso, deve ser algo prazeroso.
Ou seja, não deve, mesmo a gente tendo a consciência de que a oração é um dever nosso, ele vai trabalhar a ideia de que a gente não deve tratar a oração apenas como sendo um dever, mas a gente deve tratar a oração como sendo um dever, e isso deve gerar em nós um prazer. E simultaneamente nós devemos ter tanto prazer pela oração, pelo momento de comunhão com Deus, que isso vai gerar em nós uma responsabilidade, que nós automaticamente vamos nos submeter à oração, reconhecendo a oração como sendo um dever. Então, esse texto que nós lemos e o que eu introduzi, citando o momento da oração que o presbítero Paulo conduziu e citando esse livro, é para mostrar que a oração, ele é um meio de graça pelo qual nós desenvolvemos a nossa comunhão com Deus. A oração foi algo que Deus nos deu gratuitamente, para que através da oração nós desenvolvêssemos uma comunhão com Deus. Então não tem como a gente desenvolver uma comunhão com Deus se a gente não praticar a oração. Lendo um livro chamado Práticas Devocionais, que se você também quiser lê-lo, eu impresso, é um livro fininho, e ele é muito gostosa a leitura, que se você sentar para ler em uma rede dessa aí, num calor desse, sentar numa sombra, você vai lê-lo rapidinho. E ele vai levantar várias práticas devocionais, e dentre essas práticas devocionais, ele vai tratar também a respeito da oração. E o que eu acho interessante, eu fiquei observando a maneira que ele vai discorrendo sobre o assunto, é que ele coloca várias formas de oração ali naquele livro. Ele não vai, por exemplo, ele não vai colocar lá uma forma e ele vai desenvolver aquela forma, ele vai falar a respeito daquela forma. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não trata, nem sempre, melhor dizendo, a gente não trata a oração de uma forma organizada e de uma forma de que ela deve ser tratada. Muitas vezes nós somos muito simplistas quando nós vamos falar a respeito da oração. Por exemplo, quando alguém fala, o que é oração? Automaticamente a gente responde, oração é só você fechar os seus olhos e falar com Deus. Ou seja, nós somos muito simplistas e parece que não tratamos a oração com seriedade e não entendemos que a oração deve fazer parte da nossa organização, deve ser algo sistemático dentro da nossa vida. Eu sei que quando alguém fala que oração é fechar os olhos e conversar com Deus, tem um fundo de verdade nisso, mas não é apenas isso. A gente não pode resumir isso ao sentido real de oração. Quer ver outra questão também, é que muitas vezes a gente trata a oração dentro de um aspecto geral. Por exemplo, alguém perguntar para você, mas onde é que eu devo orar? Qual lugar certo para orar? No meu quarto, na igreja? Aí a gente automaticamente responde, você pode orar em qualquer lugar, de qualquer jeito que Deus lhe ouve. Isso mostra que a gente não está tão preocupado em tratar a oração com... Falta energia? A pílula acabou. Então parece que no desejo da gente se livrar um pouco da responsabilidade que é a oração, a gente trata a oração dessa maneira simplista e a gente trata a oração também de uma maneira geral. Mas nesse versículo que nós lemos e no capítulo 1 de Marcos, que nós vamos analisar nessa manhã, nós vamos perceber que a oração ela precisa acontecer de uma maneira organizada em nossa vida. A oração não é somente você falar o seguinte, é fechar os olhos e falar com Deus, e falar o que vier na sua mente. Não é bem assim. Eu sei que vai ter alguns momentos que vai requerer de nós esse tipo de atitude. Mas eu queria conversar com você justamente nessa manhã, falando sobre a oração como meio de graça para desenvolvermos a comunhão com Deus. E eu quero usar o exemplo de Jesus para a gente mostrar 3 elementos importantes que Jesus usa para desenvolver a sua comunhão com o Pai através da oração. Nós vamos
nos valer inicialmente do versículo de número 35, e depois nós vamos, de alguma maneira, fazer uma visão panorâmica do capítulo 1. E quais são esses 3 elementos que nós vamos perceber que Jesus deixa como exemplo para nós, para mostrar que a nossa oração, como meio de graça para desenvolver a nossa comunhão com Deus, deve ser algo organizado. Enquanto vocês pensam, e a gente vai desenvolvendo os pontos, eu queria fazer uma pergunta para você. Você é organizado na sua forma de orar a Deus? Só para pensar. E eu vou dar tempo para você pensar. Enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui, você pode pensar aí. Você é organizado na sua forma de orar com Deus? Jesus mostra 3 elementos que devem fazer parte da nossa organização, que devem fazer parte do nosso meio de oração para desenvolvermos a nossa comunhão com Deus. E esses 3 elementos, ele está dentro do versículo de número 35. O primeiro elemento que Jesus mostra para que a gente tenha a nossa oração organizada como meio de graça para desenvolver a nossa comunhão com Deus é tempo. Tempo. Esse é um elemento essencial para a gente desenvolver a nossa comunhão com Deus através da oração. Nós precisamos de tempo para orar, de tempo exclusivo para se dedicar à oração. Nós vamos perceber que o texto começa dizendo o seguinte, versículo 35, está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, você pode acompanhar, se assim preferir. Tendo se levantado, que hora? Alta madrugada. Ou seja, Jesus está mostrando para nós que Ele tirou um tempo exclusivo para orar a Deus. E quando foi isso? De madrugada. Então nós precisamos, quando nós vamos pensar em termos de organização da nossa vida de oração para desenvolver a nossa comunhão com Cristo, nós precisamos tentar responder pelo menos a 3 perguntas quando se trata de oração. A primeira delas é: quando, onde e como? Se eu vou falar de oração, se eu quero trabalhar a oração na minha vida, eu preciso me esforçar para responder essas 3 perguntas. Quando eu devo orar? Como eu devo orar? E de que forma eu devo orar? Ou seja, quando, onde e como. Por quê? Porque a oração, ele precisa ser algo organizado. Talvez alguém poderia responder: mas se o senhor fala quando, você deve falar toda hora. Mas vem cá, de fato, de verdade, nós oramos toda hora? Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Querido, diz o pastor Jeremias, vamos abrir o confessionário aqui. Quem aqui não ora toda hora como deveria, levanta a mão. Nós não fazemos assim. E muitas vezes a gente usa desse mecanismo para a gente fugir da responsabilidade nossa diante da oração. E nós vamos perceber que Jesus, um dos elementos que ele deixa para nós aqui nesse versículo, é que ele precisava de tempo. Ele usava o tempo para orar com o Pai. E dentro do planejamento diário de Jesus, estava um tempo reservado para ele ter comunhão com o Pai. Ou seja, se nós não temos tempo reservado para nossa comunhão diária com Deus através da oração, isso significa que nós não somos crentes muito organizados. E para falar a verdade, tem hora que eu me pego percebendo que eu sou meio desorganizado, que me falta reservar um tempo exclusivo para orar com o Pai. Eu sei que você, indo para a sua casa, você ora ao Pai. Eu sei que muitas vezes você, na viagem, você ora ao Pai. Eu sei que quando você vai comer, você ora ao Pai. Mas muitas vezes nós oramos porque nós estamos movidos por um controle remoto, porque isso é muito automático na nossa vida. Isso acontece de uma forma muito espontânea. E nós vamos perceber que Jesus reconhece que para manter comunhão com o Pai, ele precisava de disponibilidade de tempo. E aqui o texto diz que ele começou de madrugada. E quando eu estou falando que nós precisamos de tempo, eu não estou querendo colocar na sua cabeça que você deve tão somente reservar a madrugada para orar, porque eu não sou apegado ao misticismo, como quando muita gente diz que de madrugada a fila é menor. Eu acho que não precisa disso não, que para Deus não tem isso, né? Qualquer hora ele vai nos atender, não tem isso de que de madrugada a fila é menor.
Mas quando a gente está falando aqui, eu não estou querendo colocar na sua cabeça que você deve orar toda madrugada. Se você fizer isso, isso vai ser bom. E isso é bom. Quem ora de madrugada sabe o quanto é bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ou de madrugada, ou de tarde, ou de noite, nós precisamos reservar tempo exclusivo para orar a Deus. Nós precisamos nos organizar para isso. Eu queria fazer uma segunda pergunta para vocês, ou para nós. Ainda que não seja de madrugada, um tempo de oração faz parte do nosso planejamento diário? Ainda que não seja de madrugada, a oração faz parte do nosso planejamento diário? Então eu creio que nós estamos precisando dar mais atenção para aquilo que Jesus quer ensinar para nós. E nós vamos perceber que Jesus, ele desenvolveu esse seu relacionamento de comunhão com Deus, porque ele entendia a importância de que ele tivesse um tempo para orar a Deus, mesmo diante de uma agenda muito lotada. Eu queria conversar com vocês e mostrar a vocês, aqui na Sagrada Escritura, que o nosso problema muitas vezes é que às vezes nós deixamos de desenvolver a comunhão com Deus por falta de quê? Pode falar, eu falo isso também. Falta de tempo. A gente diz que a gente não tem tempo para orar. Mas, por exemplo, a gente diz, eu acordo tal hora, eu faço café, eu acordo tal hora, eu vou fazer aquilo outro. Nós somos organizados, não é verdade? A gente fala, só não consegui ainda organizar minha vida de oração, porque eu não consigo encaixar minha oração. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo encaixar a oração como parte do meu dia. Mas nós somos tão organizados que se a gente for fazer um café e faltar o açúcar, o que é que a gente faz? Ou a gente corre para ir comprar, ou a gente corre para pedir emprestado a alguém. A gente imediatamente tem que estar um tempo para ir comprar o açúcar. Então, na nossa vida diária a gente faz de tudo, mas a gente não dá um jeito para conseguir um tempo para orar a Deus. Isso prova que nós somos desorganizados e não é necessariamente a falta de tempo. Não é necessariamente a falta de tempo. E eu queria convidar com vocês a gente olhar para o texto, no capítulo 1, e a gente ver qual foi a agenda de Jesus naquele dia. O que foi que Jesus fez naquele dia? E eu preciso adiantar dizendo o seguinte, que Jesus não estava fazendo naquele dia coisas do seu próprio interesse, como a gente faz, porque a gente gasta o tempo todo do dia para fazer coisas dos nossos interesses. E tudo que Jesus fez dentro da agenda desse dia foi algo relacionado ao interesse do Pai, foi em fazer a vontade do Pai. Vamos ver o que foi que Jesus fez sábado de manhã, versículo 21 ao 28, eu queria que a igreja lesse. Eu vou falar as referências, eu queria que você abrisse comigo para que você veja que está lá na Bíblia. Não sou eu que estou inventando essa agenda de Jesus, não. Está registrado aí para a gente dar uma olhada e aprender com Jesus, tirar algumas lições para a nossa vida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver o que foi que Jesus fez sábado de manhã. Capítulo 1 de Marcos, versículo 21 a 28. 1, 2, 3, valendo. Então, logo no sábado pela manhã, Jesus ensinou na sinagoga e expulsou o demônio, e ele atendeu o povo, falando a respeito das coisas do reino de Deus. Jesus já começou logo de sábado, se ocupando com as coisas do reino de Deus. Mas vamos ver também o que foi que Jesus fez logo na sequência, provavelmente
no sábado à tarde. Versículo 29 a 31 também a igreja. 1, 2, 3, valendo. Então, o que foi que Jesus fez no sábado à tarde? Foi fazer visita e curou. Ele foi visitar. Chegou na casa de Pedro, chegou lá, a mulher estava doente, ele foi, orou e curou aquela mulher. De manhã, Jesus pregava na sinagoga, expulsou o demônio. À tarde foi Jesus fazer visita, viu uma mulher enferma lá, orou por essa mulher e curou. E o que foi que Jesus fez no sábado à noite? Versículo 32 ao 34. Então, naquela noite, o que foi que Jesus fez? Deu plantão na casa da necessidade. Ou seja, curou muitos enfermos e toda sorte de doenças. Silvanete, que é enfermeira, técnica de enfermagem, já sabe que é um plantão puxado, né? Para dar assistência a tanto enfermo. Foi isso que Jesus fez à noite. Vamos relembrar? De manhã Jesus fez o quê? Ensinava na sinagoga, expulsava o demônio. O que foi que Jesus fez à tarde? Fazer visita e curou. O que foi que Jesus fez à noite, ao cair da tarde? Deu um plantão, curou toda sorte de doença, enfermidade e expulsou. Enquanto vocês liam, vocês já estavam cansados de tanto ler informação a respeito do que Jesus fez naquele dia. Vocês começaram lendo bem alto e já terminou bem baixinho. Significa que vocês já cansaram. Certamente Jesus também cansou nesse dia. Mas o cansaço não foi suficiente para deter a compreensão que Jesus tinha da necessidade de ter uma comunhão com o Pai, mesmo em meio à correria do dia. E aí Jesus, como se não achasse pouco, aquele dia que ele foi fazer, o que é que diz o versículo 35? Tendo se levantado que hora? Alta madrugada. Alguns comentaristas vão dizer o seguinte: tendo se levantado de madrugada, dá a ideia de que depois que Jesus encerrou aquela sessão de cura, de tratamento com aquele povo à noite, certamente ele foi descansar um pouquinho, e quando foi lá por volta de 2 para 3 horas da manhã, ele foi orar até o dia amanhecer. Outros vão defender a ideia de que ele passou a noite em vigília. Mas como o versículo diz, tendo se levantado, nós vamos ficar com a primeira ideia de que ele descansou um pouquinho, mas ele levantou a alta madrugada para orar. Nós percebemos claramente aqui que o cansaço físico não impedia Jesus de orar. Alguém que se levantou à madrugada porque ele entendia que, como parte do seu planejamento diário, o tempo reservado a Deus precisava fazer parte da sua agenda. Vocês percebem que a nossa vida de oração ela precisa ser organizada? Não é simplesmente o fato de abrir a boca e falar com Deus, mas é o fato da gente entender que a gente precisa reservar tempo para desenvolver a nossa comunhão com Deus. Quando a gente quer desenvolver a nossa comunhão com a família, a gente fala o seguinte: não, eu preciso desenvolver um tempo com a família. Então, pastor, esse final de semana eu não vou estar na igreja, porque eu vou almoçar na casa dos meus pais, tem muito tempo que eu não vejo. Isso é errado? Não, muito bem, tem muito tempo que você não veio para o trabalho, você precisa desenvolver o ambiente, ou melhor, a comunhão com a sua família. Mas percebe-se que muitas vezes, dentro da nossa organização, não está esse tempo reservado para Deus. E eu lia esse texto e eu falava: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a ser uma pessoa mais organizada, para que eu consiga orar de maneira organizada. Ainda no versículo 5, como eu gosto de pensar junto com vocês, eu falei que nós precisamos, Jesus usa 3 elementos básicos para desenvolver a sua comunhão com o Pai através da oração. E nós vamos apresentar esses 3 elementos básicos. Qual foi o primeiro que eu falei? O segundo, vocês vão falar, está no versículo de número 35. Vamos repetir a leitura do versículo de número 35 e vocês vão dizer qual é o segundo elemento básico
para a gente desenvolver a nossa comunhão com o Pai e se tratando de uma organização de agenda. Leiam, por gentileza, o versículo 35. Então, já que é a escola bíblica dominical, qual é o segundo elemento básico para a gente desenvolver a nossa comunhão com Deus através da oração? Ficar só. Onde? Não, é isso mesmo. Onde é a pergunta, ficar só está certo. Mas, se tratando de uma maneira organizada, nós precisamos de tempo e local. Um local para orar. E aí é onde a gente responde de uma maneira generalizada. Aonde é que você ora, Eldinho? Eu oro em qualquer lugar. A gente quer mostrar que é muito crente, né? Fala assim, moço, eu oro em todo lugar. Comigo não tem isso não. A gente fala logo assim. Mas será se isso expressa que de fato e de verdade nós oramos? Quando a gente pergunta assim para alguém, você lê a Bíblia? Você estuda algum livro da Bíblia? Não, eu leio qualquer um. Na hora lá eu só abri. Isso prova que a pessoa não tem muito esse hábito de ler, né? Vamos falar a verdade. E bem assim a gente, quando a gente fala, eu oro em qualquer lugar, comigo não tem isso não, meus irmãos, me desculpe, mas francamente, fazendo uma análise psicológica do seu comportamento e do meu comportamento, nós estamos dizendo o seguinte, rapaz, eu não oro como eu deveria. Percebe que a oração deve ser tratada mais a sério, não é simplesmente dizer o seguinte, fecha o olho e fala com Deus, não é simplesmente dizer, ora em qualquer lugar, nós precisamos reservar tempo, nós precisamos escolher um lugar exclusivo, para dizer o seguinte, Senhor, nesse momento exclusivo, eu estou em um lugar exclusivo para falar com o Senhor, para desenvolver a minha comunhão com o Senhor. O lugar exclusivo que Jesus reservou foi o deserto. Ele preferiu ir para o deserto orar, certamente porque ele ficar lá sozinho, fala a verdade, conhecendo um pouco do deserto, quem é que queria ir para o deserto 4 horas da manhã, 3 horas da manhã? Ninguém. Aí Jesus falou, então, já que ninguém gosta daquele lugar, eu vou para lá, ficar um pouquinho só. Não é muita gente que gosta, não é todo mundo que quer ir para a sua sala, 3, 4 horas da manhã. Quem sabe a sua sala, 3, 4 horas da manhã, não está vago e disponível para você ajoelhar, ficar em pé, orar ao Senhor. Talvez a igreja seja um horário mais vazio, 3, 4 horas da manhã, você pode vir aqui orar. Quem sabe é o silêncio da rua, e você pode orar no seu quarto 3, 4 horas da manhã, desde quando a gente escolha um local exclusivo. Lá em Mateus, capítulo 6, se não me engano, o versículo 6, eu até marquei aqui, é isso mesmo, Jesus dá uma dica da importância da gente reservar um local para orar. No versículo número 6 ele diz, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, qual é o local aqui? O quarto. Mas o que a gente deve valorizar é um ambiente secreto, onde só está você e Deus. Quando nós valorizamos a oração como meio de graça, para desenvolver o nosso relacionamento com Deus, nós vamos perceber que nós precisamos de um tempo exclusivo para Deus, que nós precisamos de um local exclusivo para estar com Deus. Às vezes a gente fala, eu estou varrendo a casa, estou orando. Eu estou lavando os pratos, estou orando. Eu estou indo no meio da rua, estou orando. Isso está errado isso? Não. Muito bem. Mas significa que você está dividindo a sua atenção entre a oração e varrer a casa. Significa que você está dividindo a sua atenção entre ir na rua e a oração. Significa que você está dividindo a atenção em qualquer lugar. Isso é bom, que vai trazer edificação. Mas isso não nos dá o direito de não reservar um tempo exclusivo para Deus. Eu quero perguntar para a gente, você é um crente organizado na sua forma de desenvolver a sua comunhão com Deus? Nós tiramos tempo exclusivo para Deus? Você tem um local exclusivo para estar com Deus? Eu tenho um filme que quase todo mundo aqui já assistiu, que é um filme chamado Quarto de Guerra. O título do filme já diz tudo. É um lugar em que a mulher... Tem um negócio lá que colocar roupa, que lá em casa não tem aquilo. Quem tem sabe dizer qual é o nome? Como é o nome aí? É esse nome aí mesmo.
que a mulher usava só para colocar roupa e sapato, né? Isso, e lá se arrumar. Ela tirou aquele ambiente onde era exclusivo seu, para ser um lugar exclusivo seu e de Deus. Aonde ela travava as suas batalhas, gastando tempo e num local exclusivo para estar com Deus. A gente, na nossa casa, a gente tem tanto lugar exclusivo, né? Algumas casas, a mesa, a ponta da mesa, que é o lugar exclusivo do chefe da casa sentar para almoçar. Às vezes tem aquela poltrona que é exclusivo de quem tem problema na coluna. Às vezes tem aquele lugar na casa que é lugar exclusivo para alguém deitar para assistir televisão, porque já trabalhou todo dia cansado, chega lá, tem um menino deitar, sai menino do meu lugar que eu quero deitar, que eu estou cansado. A gente tem tanto local exclusivo para fazer tantas coisas, mas às vezes a gente é tão desorganizado como crente, que a gente não tem um local exclusivo para orar. E muitas vezes, até o local que ajuda a ser, traz a ideia de ser exclusivo para orar, a gente não valoriza tanto, que é o templo. O templo também é um lugar exclusivo para oração, para comunhão com Deus, mas a gente não valoriza tanto. E quando Jesus reservou o tempo para falar com Deus, mostrou que ele controlava e administrava o seu tempo. Quando Jesus escolheu um lugar no deserto, deixou claro que o ambiente era propício para ele e o Pai, revelando assim a importância de estar a sós com Deus. Percebes que nós precisamos nos organizar melhor a nossa forma de desenvolver a nossa comunhão com Deus? Então, quais são os 3 elementos básicos para a gente desenvolver a nossa comunhão com Deus através da oração? Em primeiro lugar, em segundo lugar, local. E em terceiro lugar, você precisa de tempo. Você precisa de local. Você precisa de quê? Mais? Ação, correto, também. Mas tem uma outra palavra que eu coloquei aqui que pode se encaixar ação dentro do contexto da palavra. Oi. Como também, como o motivo da oração, que eu coloquei aqui, em outras palavras, conteúdo. Você vai orar por quê? Pelo quê? Se a gente não conhece, se a gente não costuma organizar nossas orações, a gente vai lá para o quarto, para algum lugar, e a gente começa a orar. O que é que acontece? Seja bem sincero, quando a gente começa a orar de maneira desorganizada, ligeirinho acaba o assunto. Não é verdade? Se a gente não trabalhou o conteúdo, se a gente não sabe pelo que vai orar, a gente começa a orar, e aí eu coloquei ali uma anotação, que a gente corre o risco de que Jesus fala, que a gente não deve orar com o quê? Com vãs repetições. Quando a gente não se organiza para orar, quando a gente não se preocupa ali com o que a Adília falou, você falou o que, Adília? O motivo da oração que eu coloquei como conteúdo, a gente corre o risco de fazer vãs repetições. E você já percebeu que às vezes a gente está tão desorganizado na oração que a gente abençoa até Deus e Jesus? Oh, Deus abençoa Jesus. Oh, não, aí a gente fala, não foi isso que eu quis dizer, não. Não é verdade? Eu estou falando isso, é verdade, já aconteceu comigo. Às vezes a gente está tão desorganizado na nossa oração que a gente fica todo, ô Senhor, abençoa Senhor, faz isso Senhor, não sei o que Senhor. E a gente se usa de vãs repetições porque a gente não planejou. A gente não sabe pelo que vai orar. E Jesus, é bem provável que essa oração de Jesus aqui, ele estava se preparando para o momento que ele ia para a Galiléia com seus discípulos, para aquela missão de evangelização, para aquela missão de pregação do reino de Deus. Então, gente, nós precisamos tratar esse meio de graça para a gente desenvolver a nossa comunhão com Deus com mais seriedade. É um negócio importante, é um negócio sério. Orar sem esmurecer. Mas se a gente não tem conteúdo, se a gente não sabe pelo que vai orar, ligeirinho acaba o nosso assunto. Aí a gente, para fazer as médias com Deus, não tem um assunto, mas vou ficar aqui de joelho, Senhor, bota a palavra no meu coração. Aí a gente sabe o que acontece. Daqui a 5 minutos está lá a gente agarrado naquele sono. E aí Deus é tão bom que manda o anjo dar uma cutucada, acorda, rapaz, que você está dormindo aí. Isso é oração organizada. O fato de alguém falar, não, vou aqui colocar. E outra coisa, a gente ainda mente para dizer que é organizado. Sabe como? Alguém encontra com a gente aqui na igreja e fala, meu irmão, ore por mim, eu estou passando por esse problema. A gente fala, vou orar por você. Chega em casa, não anota,
Esquece. Aí quando aquela pessoa pergunta, e aí, meu irmão, está orando por mim? Aí a gente, para não ser deselegante, com o irmão, é deselegante com Deus, mentindo. Aí a gente fala, estou orando, estamos juntos, estou na oração, na intercessão. Às vezes a gente mente, porque a gente é desorganizado, e porque a gente quer passar uma impressão de que a gente desenvolve essa comunhão com Deus. A gente precisa de tempo, a gente precisa de local, mas a gente precisa ser organizado. Como o professor Adriane falou, e já fica uma dica para nós, pega um caderninho, coloque lá os motivos de oração. Eu não me lembro, rapaz, que foi o pastor, eu acho que foi o pastor Jeremias Pereira, ele disse que tem um grupo de oração na igreja deles, que cada dia eles oram por um assunto específico. Aí ele disse que lá na agenda tinha um dia que era para orar pelo pastor, e o outro dia era para orar pela mulher do pastor, no outro dia. Aí disse que chegou naquele momento de oração, está lá as irmãs orando, oh Deus, abençoe o pastor Jeremias, para que ele seja um bom pastor. Ele disse que chegou batendo na porta, ei irmã, ora para minha mulher também ser uma boa esposa. Aí disse que a irmã falou, pastor, hoje é pelo seu dia, amanhã a gente ora pela sua esposa. Mas isso é importante. Eu sei que a igreja tem tentado se organizar, né? Na terça-feira é pela educação, pela área de saúde, na quarta-feira é pela economia, na quinta-feira pela liderança, na sexta-feira pela juventude. Isso é bom porque dá um direcionamento, a gente sabe por que orar. É claro que a gente vai encaixando e intercalando com outros assuntos, mas nós podemos fazer isso na nossa casa. E deixa eu perguntar para nós aqui, entre nós somos organizados no que diz respeito ao conteúdo? Você sabe o porquê você vai orar todo dia? E cá entre nós, a prova que nós somos tão desorganizados é que pelo fato da gente não organizar tempo e não organizar local e não ter o conteúdo para orar, é que a gente faz o quê? Não ora. Se eu não reserver tempo, se eu não reserver local e se eu não tenho conteúdo, como é que eu vou orar? Não vai orar. Não vamos orar. Eu quero partir para o final do conteúdo, mas eu queria apresentar alguns momentos de Jesus em que Jesus orou em alguns momentos específicos. Por exemplo, vamos tentar olhar aqui uns textos, se eu não anotei errado, vamos para Lucas, capítulo 13, 21. Eu convido todo mundo a fazer a leitura aí comigo, pelo menos para o texto, Lucas 3, Lucas 3, 21, diz o que lá? 1, 2, 3, valendo. Então, no momento que Jesus foi batizado, ele se dirigiu ao Pai em oração, certamente com um dos conteúdos que ele começava, graças te dou, ó Pai, porque naquele momento ele estava sendo revestido de poder para continuar o ministério. O versículo 22 diz, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vamos para Lucas, capítulo 6, 12. Seis, 12, 1, 2, 3, valendo. Jesus resolveu fazer uma vigília orando a Deus. E a razão pelo qual ele orou a Deus está no versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Então Jesus passou aquela noite orando para quê? Qual era o conteúdo? Pedindo direção a Deus para escolher quais eram os seus 12. Ele tinha conteúdo para orar. Jesus tinha um conteúdo a apresentar diante do Pai. Vamos ver Lucas 5. Deixa eu só conferir que isso é Lucas 5 mesmo.
Lucas 5, versículo 15 a 17. Versículo 15 a 17, por gentileza. Lucas, eu falei Lucas quanto? É isso mesmo. 15 a 17, por gentileza. 1, 2, 3, valendo. Para orar. Jesus, para o quê? Para curar, é isso mesmo. Então Jesus orou ao Pai, para que o Pai o preparasse para ele ter o que oferecer ao povo. O povo correu para Jesus, chegou a multidão. Enquanto o povo corria para Jesus, Jesus correu para onde? Correu para o Pai, para orar. E depois que ele orou, diz o próprio texto como nós lemos, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Isso prova a importância de nós que somos liderança, nós que estamos à frente de qualquer pequeno grupo, de qualquer cargo de liderança na igreja, nós devemos orar para que Deus nos prepare para também estarmos à disposição do Senhor. Depois também você pode ler Lucas 9, 29, onde Jesus também orou para que o Pai o consolasse antes de ir para a cruz. Lucas 9, 28. Lucas 9, 28 e 29. O que é que diz? 1, 2, 3, valendo. Então Jesus orou com qual objetivo? De revelar aos seus discípulos de que maneira ele seria visto na sua glória futura depois da sua ressurreição. Foi por isso que eles viram, conforme Mateus 17, Jesus com as vestes brancas e com o seu rosto resplandecendo como a luz do sol. Lucas 11, 1 é onde os discípulos pedem a Jesus para que os ensinasse a orar. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Certa feita, um pastor falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: se nós queremos aprender a respeito da oração, nós precisamos começar a orar. Porque ninguém aprende a orar só por meio de livros. A gente aprende a orar orando. E o texto diz que Jesus, de uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando ele terminou, os discípulos falaram o quê? Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus orava para que servisse de exemplo para aqueles que precisavam aprender com ele. Tem outro texto também, João 11, 41, 42. João 11, 41 e 42. Um, dois, três, valendo. Então, qual era o conteúdo da oração aqui de Jesus? Era dois. Primeiro, para que Lázaro fosse ressuscitado. E segundo, para que aquelas pessoas que vissem a ressurreição de Lázaro passassem a crer em Deus. Jesus tinha conteúdo. Vamos para Romanos 8, 34.
Diz o que? Lá em Romanos 8:34. O que é que Jesus está fazendo agora? Por quem? Pecadores. Olha o que é que diz Hebreus 7:24 e 25. Hebreus 7:24 e 25, esse é o último texto nosso, viu, meus irmãos? E já estamos caminhando para o final. Hebreus 7:24 e 25. Se tratando da pessoa de Jesus. 1, 2, 3, valendo. Ou seja, Jesus continua intercedendo por quem? Por aquele povo que precisa de salvação, por aqueles que são povo de Deus e precisa se achegar a Ele. Meus irmãos, depois dessa reflexão, eu queria perguntar para você entende a importância da gente tratar a oração com seriedade? Que a oração não é apenas fechar o olho e falar o que quiser para Deus, que a oração não é apenas orar em qualquer lugar, mas Jesus ensina para a gente que a nossa oração precisa ser organizada, que a nossa oração precisa ser levada a sério, que nós precisamos de tempo exclusivo para Deus, que nós precisamos de lugar exclusivo para estar a sós com Deus, e que nós precisamos também saber qual o conteúdo da nossa oração, o que nós vamos colocar diante de Deus. Se a gente não tiver esses elementos na nossa oração, certamente há uma grande chance da gente se perder na oração, não conseguir orar da forma que convém, e nem tampouco orar o tanto quanto nos convém. Mas nós podemos encerrar dizendo, graças a Deus, porque o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas eu queria dizer para vocês, certamente Deus não colocou essa palavra no nosso coração para preencher o nosso tempo aqui no domingo, mas é para ajudar a mim e a você a sermos organizados para desenvolver a nossa comunhão com Deus através desse meio de graça chamado oração. Se com essa reflexão você percebeu, assim como eu, que muitas vezes nós precisamos ser organizados nas nossas orações, anote aí, olha, preciso reservar tempo, preciso reservar um lugar, eu preciso saber o que é que eu vou falar com Deus, para que assim eu consiga tratar a oração com seriedade. Eu queria terminar esse momento colocando isso em prática. Você vai ter o direito agora, enquanto nós vamos entoar uma canção, depois da canção nós encerramos o trabalho. Só um aviso, à noite teremos culto normal e às 19h30 estaremos todos nós aqui. Mas eu queria que nesse momento você reservasse um pouquinho de tempo para orar a Deus, você escolhesse um lugar e você também escolhesse um conteúdo para você orar exclusivamente sobre aquele assunto. Você pode orar sentadinho aí, escolher o banco como sendo o seu local, você pode escolher qualquer ambiente aqui da igreja, em pé, em qualquer lugar, para ser o seu local, mas escolha um objetivo específico para você apresentar a Deus na manhã de hoje, enquanto nós entoamos o cântico Comunhão Preciosa, hino de número 128. E eu quero pedir o grupo louvor, não sei se é que fala compasso, Larissa, diminuir bem o compasso para a gente cantar de uma maneira bem reflexiva mesmo. E você vai estar orando, o grupo louvor vai ficar com o olho aberto, porque nem todo mundo sabe o hino de cor, mas eu queria convidar você a reservar um tempo, a aproveitar esse local e eleger um conteúdo para você orar a Deus de uma maneira organizada, de uma maneira que você vai conseguir entender aquilo que você está fazendo e o porquê que você está fazendo. Hino de número 128. O período em que nós cantamos o hino vai ser o período, o tempo que você vai reservar para a oração, e depois do cântico nós faremos a oração final. Preciosas são as horas na presença de Jesus.
ao sentir-me rodeado de cuidados teus, irritado e abatido, ou em dúvidas fartas, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Olha só que conselho precioso na letra dessa música. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Senhor, perdoa-nos e livra-nos de tratar esse meio de graça tão importante para a nossa vida e tão sublime, de uma maneira simples, de uma maneira em que nós a generalizamos na forma de orar, que nós possamos entender, ó Deus, que há uma necessidade de a gente se organizar, de ter uma oração organizada, onde nós vamos reservar tempo, onde nós vamos reservar um lugar, onde nós vamos orar ao Senhor, sabendo sobre o que nós vamos orar ao Senhor, sabendo o que nós vamos colocar diante do Senhor. Por isso, ó Deus, nessa manhã nós te pedimos, ajuda-nos a ter tempo exclusivo para o Senhor, a reservar lugares exclusivos para estar com o Senhor, a sistematizar, a organizar conteúdos para termos o que apresentar ao Senhor e sabermos o que falar ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus que nos entende, e é por isso, ó Deus, que nós podemos apresentar todas as nossas imperfeições diante do Senhor. E na manhã de hoje, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, ajuda-nos
a ser organizados. Nós somos tão organizados no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos afazeres, isso é bom. Mas nos falta muitas vezes, ó Deus, sermos organizados no nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, ó Deus, através da oração, ajuda-nos, ó Deus, a sermos organizados, porque quando nós somos organizados para estarmos com o Senhor, nós vamos valorizar cada minuto, cada lugar e cada palavra que vai ser dirigida ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo que continue nos ajudando, nos abençoando e nos assistindo em nossas fraquezas, porque muitas vezes nós não sabemos mesmo orar como convém. Mas o fato de não saber orar como convém deve nos levar a refletir e a entender que nós precisamos nos organizar para orar da maneira que nos convém nos apresentar diante do Senhor, que é, ó Deus, reconhecendo que está sendo direcionado um tempo para o Senhor, um lugar com o Senhor e um conteúdo onde nós sabemos o que estamos falando com o Senhor, para não fazermos vãs repetições. Recebei a bênção do Senhor, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que intercede por nós, que o amor de Deus o Pai, aquele que acolhe as nossas orações, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, aquele que transforma as nossas orações e que intercede por nós, repouse sobre cada um de vós, sobre o seu povo espalhado em toda a face da terra, habilitando cada um e ajudando cada um de nós a desenvolver a nossa comunhão com Deus através da oração. Assim oramos em nome da Trindade Santa. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Tenham um bom almoço e um bom restante de dia.